Essa palavra que é vida e vida com abundância. Que nesta noite o Senhor venha tirar todo o cansaço, todo o enfado, toda a fadiga. Venha tirar tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que venha prevalecer a presença do Senhor sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Abra o nosso entendimento espiritual. Abra, Senhor Jesus, os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais nesta noite. E diante de Ti nós apresentamos o Teu servo. Que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença venha ser notória através da vida dele. É o que nós te pedimos e continua falando conosco em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma grande alegria nós estarmos aqui envolvidos, aprendendo, crescendo na palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra em Lucas 24. Lucas 24, 13. 24, 13. A palavra de Deus fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? Oi. Lucas 24, versículo 13. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências deste último dia? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que seu respeito estava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus, ela fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estou. Jesus Cristo aqui já tinha ressuscitado depois do terceiro dia. Só que as pessoas não conseguiam enxergar Jesus como viam antes. Porque antes elas podiam enxergar com olhos carnais. Agora, para elas verem Jesus, elas precisavam enxergar espiritualmente, através da palavra de Deus. Aqui mostra 2 pessoas caminhando na estrada, falando do Senhor Jesus, com o coração contrito, triste pelo que tinha acontecido, porque eles sabiam da história de Jesus, sabiam da verdadeira história, do amor que ele pregou a eles, das maravilhas que ele fez. E tudo aquilo que ele fez, ele não pediu nada em troca. Pelo contrário, ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser novas criaturas. Jesus aparece e começa a conversar com eles, mostrando a palavra, envolvendo eles, a palavra de Deus nos envolvendo. E ela só vai nos dar sentido a partir do momento que nós estamos nesse caminho com o Senhor Jesus, no caminho da palavra. Foi assim na vida de todos esses grandes homens que andaram com Deus. Para que pudessem reconhecer a voz, para que pudessem ver as maravilhas de Deus, eles precisavam de caminhar com Deus. Foi assim no deserto, foi assim na vida de Elias, quando teve que fugir, quando deu uma promessa que não ia ter chuva, foi perseguido, mas em todos os lugares que Deus falava para ele ir, ele ia. Ficou na casa de uma viúva que tinha pouco o que comer, mas o pouco que ela tinha foi o suficiente, através da palavra de Deus sendo dada para Elias alimentar ela, seu filho e a ele. E ainda estava sobrando, porque aonde andam com Deus, a palavra frutifica. A palavra se torna um alimento espiritual, um alimento sólido também. Porque quando aquele povo também estava lá no deserto com sede, veio água para alimentar a sede deles, e ao mesmo tempo água para alimentar a sede espiritual. Porque quando você começa a se ter fome e sede da palavra de Deus, você é suprido pela palavra. É por isso que Jesus Cristo aparece naquele caminho de Emaús, porque eles estavam falando de Jesus, eles estavam com o coração quebrantado, eles estavam tristes por aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Isso é ter fé no coração, é você se importar realmente com a palavra, se importar com cada um de nós aqui que estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Nós também estamos pregando o Evangelho, nós estamos glorificando o nome de Deus através da nossa vida, através da nossa caminhada, através das nossas atitudes. E esse é o verdadeiro sentido do caminhar com Deus. E quando você menos imaginar, pensando que você está caminhando sozinho ou caminhando com alguém, você vai ver uma terceira pessoa caminhando junto com você. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração. Quando você realmente quer andar nesse caminho, que você se dispõe a vencer todos os obstáculos, o Senhor anda com você. Quando você coloca o seu coração envolvido diretamente na palavra, ele anda com você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, que não era nem o país deles, não era o lugar que eles moravam antes, era um lugar que eles estavam cativos, mas quando Nabucodonosor pediu para eles adorarem uma estátua, eles disseram: não vamos adorar o mundo, nós vamos adorar a Deus. E ele disse: se vocês não adorarem a minha estátua, vocês serão jogados no forno. Se você não tiver fé nesse momento, você não vai querer continuar caminhando, porque você vai ficar com medo.
Mas se você acreditar de verdade, se você envolver seu coração de verdade na palavra, se você envolver de verdade nessa caminhada, o Senhor anda com você e Ele tira o medo, coloca coragem, tira a tristeza, coloca alegria. É assim que a palavra faz nas nossas vidas. E não foi diferente na vida deles. Porque enquanto Jesus estava caminhando, falando com eles, eles ainda não conseguiam perceber que era o Senhor que estava do lado deles. Porque para perceber isso é preciso de abrir a visão espiritual. E quem abre a visão espiritual não somos nós, é o Espírito Santo de Deus quem abre, que nos mostra uma nova realidade, a qual estava sempre do nosso lado e a gente não conseguia enxergar. É por isso que Jesus fala em João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quem nasce da carne, é preciso essa caminhada, é preciso andar nessa estrada junto com o Senhor. É difícil? Para Sadraque, Mesaque e Abednego também foi muito difícil para eles. Mas você sabe o que aconteceu depois que eles foram jogados dentro do forno? Que estava tão quente, que queimou até os soldados que estavam empurrando eles. Sabe o que aconteceu com eles quando eles caíram lá dentro? O Senhor também caiu junto com eles, por causa da fé deles. Porque eles acreditaram até o último momento que eles não iam se dobrar e não se dobraram ao mundo. Continuaram firmes na palavra de Deus. Aquela atitude deles fez com que Nabucodonosor olhasse e dissesse: não foi 3 que nós jogamos? Foi, mas eu estou vendo 4. Tem 4 caminhando com ele, tem um 4º caminhando com eles nesse fogo. E nada se queimou. E eles se tornaram governadores de províncias, por causa da palavra de Deus, por causa de andar no caminho. O Senhor Jesus fala assim: a porta é estreita quando você entra por ela para andar nesse caminho. Por quê? É porque antes nós andávamos no mundo, igual nós éramos escravos, igual os egípcios, os judeus sendo escravos, os hebreus sendo escravos lá no Egito. Tinha comida? Tinha, mas eram escravos. Bebiam água que queria na hora que queria? Tinha, mas eram escravos. Significa que para a gente deixar de ser escravo do mundo, nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. E isso é que nos envolve, nos mostra o verdadeiro valor que ela tem para cada um de nós. Essa palavra é mais valiosa do que ouro, do que prata, do que qualquer coisa que você imaginar. Porque quando nós chegar o tempo nosso de a gente dar o último passo aqui nessa terra, você não vai carregar nada que você construiu. Mas aquilo que você construiu na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai levar para a glória eterna, junto com o Senhor Jesus. Mas como isso vai acontecer? Olha a palavra, Jesus Cristo aqui tinha ressuscitado, todas as pessoas acharam que tinha vencido, acabou-se, morreu, mas não morreu, Ele vive e habita entre nós, dentro do nosso coração. 2 Reis, a palavra de Deus fala assim, lá em 2 Reis capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, levanta-te 7 vezes, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se tu ouviste dito, pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão. Naamã era um homem, soldado sírio, não tinha nada a ver com Israel, pelo contrário, lutava contra eles.
Mas um dia uma menina falou na casa dele que existia um profeta que poderia curar aquela lepra. Ele tinha uma doença incurável. E aí ele pega aquela palavra, olha o que é ter fé. Ele pegou aquela palavra, ele não era israelita, ele não fazia parte dos judeus, mas ele queria ser sarado, curado daquela doença. Ele pegou aquela palavra no seu coração, foi até o seu rei, falou: o senhor me libera para mim ir até lá? Ele falou: pode ir. E o rei ainda mandou uma carta para o outro rei de Israel. E ele foi. Caminhou o deserto vários dias, numa comitiva, porque ele tinha muitos bens, muitas posses materiais. E ele atravessa todo aquele deserto para chegar até a casa de Eliseu, para receber o milagre. Só que ele não sabia como que funciona. E assim é o começo da nossa caminhada. Nós não sabemos como funciona. Mas se você continuar caminhando com Deus e ouvindo a palavra, Ele vai te falando, Ele vai te mostrando, Ele vai te direcionando, Ele vai te lapidando, Ele vai te transformando, Ele vai te curando, Ele vai te alegrando. Porque é assim que Ele faz nas nossas vidas. E a única coisa que nós precisamos fazer é caminhar. A força de vontade e fé que Naamã tinha foi o suficiente para chegar, e mesmo ele não acreditando, mas um pouco ele tinha fé, porque senão ele não caminharia toda aquela distância para ser curado. Ele só achou que não era tão simples assim. O mais difícil na caminhada com Deus é você andar no deserto. O milagre é simples, quando Deus der a palavra já foi, quando Deus fala está curado, já curou. Não era assim com o Senhor Jesus? As pessoas nas dificuldades, com as doenças, quando chegava perto do Senhor Jesus, o Senhor Jesus só falava assim: vá, a tua fé te curou, pronto, está resolvido. Ou ele pegava um barro, passava nos olhos, curava o cego, ou simplesmente só com a palavra dele ele transformava. É simples a cura. O mais difícil é você andar no caminho, porque o caminho vai ter obstáculos, vai ter dificuldade, vai ter momento que você vai ter que parar um pouco. Foi assim na vida de Moisés. Teve um momento que ele teve que sentar perto de um poço e ficar pensando na vida, pensando em Deus: por que eu estou aqui, qual que é a situação? Até esses dias eu era um príncipe de criação, mas eu era um príncipe, agora eu estou aqui, não tem nada. Mas depois ele descobre que era aquele momento que ele estava começando a conquistar tudo. Porque quando você tem Deus, você tem tudo. Quando nós temos Deus, nós temos saúde, nós temos coragem, nós temos determinação, nós temos fé. Tudo isso é nos dado. Nós temos sabedoria, porque a sabedoria, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Sabedoria é você saber que você não pode fazer determinadas coisas, porque aquilo vai trazer problemas futuros para você, para o seu ministério, para a sua caminhada com Deus. Não é assim? Não foi assim que Deus falou com Salomão: para de andar com mulheres estrangeiras, que elas vão trazer os deuses dela para dentro da sua casa, e você vai se perder de mim. Não foi assim? Isso não é sabedoria? E o que Salomão fez? Nada. Não, eu tenho sabedoria, pode deixar que a minha sabedoria é o suficiente. Não, é a sabedoria de Deus. É ela que nos livra, nos fortalece. Em momento que as pessoas estão gritando, sacudindo a cabeça, o crente está fazendo o quê? Orando, recebendo milagres, recebendo curas, recebendo transformações. E Naamã acreditou nisso. Só que ele achou que tinha que ser da maneira dele. E não é assim na vida da gente. Às vezes a gente não vem para a igreja querendo receber algo de Deus da nossa maneira. Senhor, me ajuda com isso, faz aquilo, e o Senhor olha e fala assim: espera aí, não é assim que funciona. É do meu jeito. Para você receber os milagres tem que ser do meu jeito. Para você receber a cura tem que ser do meu jeito. É do jeito da palavra. Você tem que andar na palavra, andar no caminho. E aí acontece o milagre. Não, mergulha 7 vezes. Não, mas moço, 7 vezes isso vai me curar? Claro que não, aí. Ué, mas então, se ele sabe como ia ser curado, para que ele andou tudo isso no deserto? Não é assim que a gente às vezes pensa? Ah, mas essa palavra não vai resolver meu problema, não vai resolver minha vida. Vai, se você tiver fé, vai. Continua acreditando que vai, porque isso é ter fé, é você continuar rompendo. 90 anos Noé construindo a arca, Noé, só a família dele.
As pessoas estavam passando nas ruas, ao invés de ajudar, ninguém quis ajudar. Pelo contrário, criticava, chamava ele de louco, chamava ele de doido, para de fazer isso, nunca choveu, para que você está fazendo isso? Mas aí quando começou a chuva, sabe o que aconteceu quando começou a chover? Todo mundo que criticava queria entrar dentro da arca, mas só entra dentro da arca aquele que ajuda a construir a arca. Só recebe o milagre aquele que ajuda na caminhada com Deus, ajuda a ganhar almas para o Senhor. É assim que funciona. Tem que obedecer a palavra de Deus. Se Naamã queria ser curado, ele já fez aquilo que ele tinha que fazer, que era caminhar no deserto até chegar lá. Mas agora ele precisava de obedecer a palavra de Eliseu. Mergulha 7 vezes. E a coisa é tão interessante que quando você determina que você quer realmente andar com Deus, às vezes você quer parar no momento que você está quase recebendo a bênção de Deus, e você fala, não vou mexer com isso mais não, e alguém vai e fala para você, continua, igual o Naamã. Ele já ia voltando para trás, e o servo dele falou, Senhor, se ele tivesse dado uma dificuldade para fazer o milagre, você não tinha aceitado? Eu tinha. Então faz, é muito mais simples, é só mergulhar 7 vezes. Isso é que é andar no caminho, é você se importar com o Evangelho, é você se importar com a forma que Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida e na nossa vida. E mergulha uma vez, e nada, mergulha 2, e nada, e 3, e nada, e 4, e nada. Por quê? Porque é 7, não é nem 3, não é nem 4, nenhuma. Continua fazendo a vontade de Deus, que vai acontecer o milagre. E quando ele chega na 7ª vez, talvez ele já não estava nem acreditando que podia acontecer. Mas o mais difícil não foi atravessar todo aquele deserto e ir até aquele povo que eles estavam guerreando? Claro que era, poderia muito bem sofrer um ataque ali. Mas ele queria ser curado, só faltava um mergulho só. E aí quando ele mergulha, o que acontece? O milagre. Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Então isso é na nossa vida. Uma das coisas que nós precisamos de obedecer é andar com Deus. Aonde nós formos, andamos com Deus, carregamos Ele dentro do nosso coração. É Ele que nos guia. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, o vento assopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todos aqueles guiados pelo Espírito Santo. O vento, você não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. O homem consegue mudar o curso do rio, ele consegue pegar uma montanha mais grande que tem e derrubar ela todinha, mas ele não consegue controlar o vento de maneira nenhuma. E assim é todo aquele guiado pelo Espírito. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez você nunca imaginou que um dia estivéssemos aqui reunidos ouvindo essa palavra. Se você olhar para alguns anos atrás, alguém falasse para você, você falasse assim, vocês uns dias vão ouvir a palavra de Deus, você fala, Deus me livre que eu vou ser crente, nunca na minha vida. Olha onde nós estamos. Por quê? Porque o vento sopra, você não sabe para onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em João 12, a palavra de Deus fala assim, João 12, glória a Deus, aleluia, João 12, João 12, 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram depois ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa, que ela guarda isso para o dia em que me embalsamarem.
porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha que grandiosidade Maria fez. Ela quis, de uma certa forma, agradecer por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dela. Agradecer ao Senhor Jesus é o que nós fazemos aqui toda sexta-feira. Talvez vocês não consigam entender o tão grande valor é essa reunião aqui, porque a presença de Deus está também aqui conosco. E através dessa palavra nós aprendemos cada vez mais a valorizar o caminho que Deus nos mostra para a gente continuar seguindo. O que Maria estava fazendo aqui era agradecendo a Deus, não importando com valores, não importando com consequências, mas ela queria agradecer realmente de coração. E quando você realmente agradece de coração, é isso que nós fazemos. Fazemos parte do povo de Deus, da caminhada com Deus, fazemos parte do povo que tem fé, do povo que está aqui com o nome escrito no livro da vida. Nós fazemos parte porque somos continuação desse povo. Também temos essa mesma fé. A palavra de Deus fala que se você tiver fé e fizer a vontade de Deus, assim como o Senhor Jesus fez, fará coisas tão grandiosas ou maiores do que as que Ele fez, porque Ele estará ao lado do Pai. Somos nós. Mas é preciso de ser verdadeiro com Deus, o coração aberto para Ele, falando: Senhor, eu estou aqui, quero mudança na minha vida, eu creio na Tua palavra, quero transformação na minha vida, quero que o Senhor continue me guiando, assim como o Senhor tem guiado alguns de nós, e todos esses grandes homens que andam com Deus, que também faz parte do Evangelho, porque a casa de Deus ela é grande, porque a morada de Deus ela é grande, porque a igreja de Deus ela é grande. Não somos apenas nós, são milhares e milhares de pessoas que aqui nesse momento de hoje estão pregando o Evangelho, falando talvez dessa mesma Maria, desse mesmo sacrifício que ela fez, porque ela fez de coração, porque Deus não está preocupado com valores, Ele está preocupado com o seu coração, se você realmente está se importando com a palavra dEle, se está importando com o próximo, se está importando com cada um de nós aqui, que se está importando de certa maneira, de nunca faltar a um culto da palavra do Senhor, porque isso aqui faz parte de nós, e cada vez que você vem, você se torna mais forte, e se torna mais crente, e Ele muda a sua vida, porque tem mudado a vida de muitos aqui. E você vê que no meio dos próprios discípulos do Senhor, tive um que estava lá no meio, que ao invés de ajudar, não, estava criticando, mas por que não pegou isso e deu para os pobres, ou coisa nesse sentido. Mas ela desistiu? Não, ela continuou fazendo a vontade. Então é tão bonito a palavra de Deus, que quando você faz a vontade, alguém critica, o próprio Senhor é que dá a palavra. Deixe-a fazer o que está fazendo, deixe eles fazer o que estão fazendo aqui na minha palavra, porque eu estou com cada um de vocês. É isso, quando nós resolvemos andar nesse caminho, a voz do Senhor ecoa dentro do nosso coração, e isso faz sentido verdadeiro. Às vezes você ouve a palavra vários anos, e não consegue entender. No dia que o Espírito Santo falar, uma palavrinha só te dá todo o conhecimento daquilo que ficou 2 anos sem você entender. Porque Ele é Deus, e porque Ele cuida de nós, e Ele quer abrir a visão espiritual de cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Em Atos 16, para nós terminarmos, Atos 16, 16:19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem,
levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-as todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Olha o que essa palavra tem poder. Ela tem poder de abrir todas as prisões de todas as pessoas. Prisão do medo, da insegurança, da tristeza, da fome. Tudo isso pode ser quebrado, mas você tem que fazer o que Paulo e Silas estavam fazendo, louvando ao Senhor. Eles estavam andando no caminho? Estava. Deus estava com ele? Estava, porque a palavra de Deus fala: se tiver dois ou mais falando em meu nome, lá eu estou. Então, os dois estavam falando do Senhor e o Senhor estava com eles. Paulo já teve uma mudança grandiosa na estrada de Damasco, todos nós sabemos. E ele resolveu pegar aquela oportunidade e agarrar ela com toda a força. Sabe o que é você agarrar a oportunidade? Nós sabemos, porque nós já somos mais maduros, temos mais conhecimento. Alguns têm, outros não, mas aqueles que têm já sabem. É você pegar aquela oportunidade que Deus está dando para você e segurar ela com força e falar: não vou soltar. Igual Jacó fez quando ele brigou com o anjo: eu não vou soltar enquanto não me entregar a minha bênção. O Senhor deslocou a junta da coxa dele, mas ele não soltou o anjo até que o anjo entregou a bênção. Isso é ter fé. Isso é andar na palavra de Deus. Porque quando nós nos dispusemos a andar com Ele, Ele muito mais andando conosco. Paulo e Silas, aqui nesse momento que estava sendo apedrejado na praça, no meio de todos os governantes daquela cidade, estavam sendo humilhados. Mas mesmo assim continuavam glorificando o nome de Deus, de uma certa forma tão grandiosa, que depois de ter sido açoitado e colocado eles no cárcere, eles continuaram louvando. É isso que o mundo não consegue entender. Como que você acaba de apanhar, você acaba de levar uma sova, e você vai para as cadeias e continua louvando a Deus, depois dele ter deixado você passar por tudo aquilo que você passou. É porque ele queria fazer um milagre lá naquele lugar. E para fazer um milagre naquele lugar, você precisa de louvá-lo. Para fazer um milagre aqui nesse lugar, precisamos continuar louvando a Deus de verdade, de coração aberto. Porque aí Ele olha, Ele se agrada, e Ele começa a fazer parte de nós, aqui nesse lugar. E você sabe que aonde Deus anda, Ele muda tudo. Aonde Deus anda, quando Deus andou com Moisés, Ele mudou o mar, Ele abriu. Quando Ele andou com Moisés no deserto, Ele mudou o deserto, porque ali tinha comida brotando daquele lugar, tinha água jorrando naquele lugar. Quando Deus anda conosco, não há limite para o que Ele faça. Se Ele anda sobre as águas, você também pode andar. Mas é preciso você falar com Ele: eu quero, Senhor, eu preciso de ir até aí, Senhor, me deixa aí. Venha, Pedro. Porque se você não falar com Deus, é difícil dele saber o que você pensa, o que você quer. Na verdade Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Porque quando você fala, você está mostrando para Ele que você tem fé, que você quer realmente que Ele faça alguma coisa na sua vida. Porque foi assim comigo. Senhor, me dá mais sabedoria, me dá mais conhecimento, me dá mais humildade. Faça com que continuemos aqui firmes, crescendo cada vez mais no tempo do Senhor, no momento do Senhor. E quando a gente às vezes enfraquece um pouco, Ele vem e dá um pouquinho de maná, que é a palavra de Deus. Isso nos fortalece de novo. Às vezes a gente chega aqui cansado de uma certa forma, e quando a palavra começa a alimentar a gente começa a se tornar, o vigor começa a voltar de novo, as dores vão indo embora, porque o Senhor faz milagres no meio de nós. Mas tem que crer, tem que andar no caminho, tem que envolver de verdade. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer isso, tudo que a gente faz, mas nós temos que colocar em primeiro lugar Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Depois disso, Paulo e Silas muda a história dessa cidade.
Por quê? Porque andaram na palavra. E quando você anda na palavra, mais cedo ou mais tarde, o milagre vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor Jesus vai encontrar com você, como Ele já encontrou com muitos de nós aqui. Mas é preciso continuarmos caminhando, falando do Senhor, para que Ele ouça e para que Ele venha abrir a nossa visão espiritual, para que a gente continue ouvindo com o coração e vendo com o coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Eu agradeço essa oportunidade. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos agradecer por estarmos aqui nessa noite, apresentarmos a nossa família. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, diante de Ti, nós Te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Te louvamos pela Tua palavra, Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos direcionado. Papai querido, e também agradecemos os livramentos, agradecemos pelo alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa todos os dias, Te agradecemos pela nossa saúde, Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado a cada amanhecer. Papai querido, diante de Ti nós apresentamos os nossos filhos, os esposos, as esposas, diante de Ti os pais. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado a entrada e a saída de cada um deles. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Obrigada porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. E para a honra e a glória do Senhor nós estamos aqui reunidos nesta noite. Que o Senhor também venha concretizar os sonhos do Senhor sobre a nossa família, nós Te clamamos nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. Papai querido, abençoa cada um aqui nesta noite. Abençoa também cada um que está nos escutando nesta noite. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos pela Tua fidelidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.